Fala pessoal, então, bem-vindos aqui à nossa primeira aula falando sobre estratégias, tá? Antes de mais nada, é fundamental conhecer a sua persona. O que é uma persona? A persona é aquele ser que você imagina sendo o seu cliente, não o ideal, mas o padrão. Vamos lá, o seu cliente ideal muitas vezes ele é de um jeito, mas o cliente padrão que você tem de fato na sua empresa, ele é outro, né? Então, isso é uma coisa que eu vou te ensinar aqui exatamente como identificar através de algumas perguntas simples que vocês vão responder para vocês mesmos, tá? Nessa parte vocês vão ter que anotar tudo, tudo, do jeito que eu vou dizer, tá? Eu vou fazer a pergunta, você anota a pergunta. E aí você pode gastar o tempo que você precisar, mas é importante você achar exatamente quem é a sua persona. Não é bobagem. Sem isso aqui, desista, porque você não vai conseguir. Se você não souber quem é a sua persona, você tem zero chance de dar certo no Instagram ou na sua empresa, certo? Assim, as empresas que não traçam uma persona minimamente próxima da realidade e não sabem exatamente como falar com essa persona, a chance de você fracassar é tão grande que torna quase que impossível o seu negócio sair de uma zona de acomodação, de negocinho pequeno, sem você ter esse conhecimento. Então vamos lá. Como descobrir quem é a minha persona? Anote essas perguntas, por favor. Vamos lá, começando. As duas características mais marcantes da sua persona. E aqui eu não estou dizendo para vocês assim, é uma pessoa curiosa, vaidosa. Não, não. Você tem que colocar uma característica marcante. Tipo assim, é uma pessoa que é bastante curiosa, ela não se contenta em dizer, bom, não sei. Ela não é o tipo de pessoa que fala não sei. Ela é o tipo de pessoa que, quando alguém pergunta para ela alguma coisa, ela vai atrás. Ela pega o celular, puxa o Google e pesquisa e dá a resposta. É uma pessoa que, se um patrão ou se um cliente pede alguma coisa, ela diz, não, tudo bem, eu te ligo mais tarde dizendo orçamento, depois ela vai ver como é que ela vai fazer, sabe? É esse tipo de pessoa, é esse tipo de descrição. Você ir naquele detalhe, naquela característica, tá? Ah, é uma pessoa empreendedora. Tá, mas como empreendedora? Não, é uma pessoa empreendedora, é uma pessoa que prefere ganhar 2.000 trabalhando para si próprio do que ganhar 5.000 sem ter o menor controle sobre a sua renda, trabalhando para alguém. Ganha 2.000, mas tem na sua mão o poder de aumentar a sua renda para 50.000 se quiser, tá? Com o tempo e etc. Então, assim, tenta escrever as duas características mais marcantes da sua persona. Vamos usar esse exemplo que eu passei aqui para vocês. É uma pessoa curiosa, uma pessoa que tende a ir atrás de respostas para as perguntas e não de perguntas para as situações, né? Se tem uma certa situação, essa pessoa não vai chegar dizendo, pô, mas como é que a gente vai fazer isso? É difícil. Né? Igual lá em Dubai, o cara diz assim, pô, eu quero uma ilha no formato de uma palmeira. O engenheiro disse assim, oh, isso dá trabalho demais, como é que a gente vai aqui fazer um negócio desse, botar esse tanto de areia aqui e ainda ter que, né, e se tiver algum problema com o mar aqui, dele empilhar uma quantidade de entulho numa quina de uma casa dessa tal. Mas não, a pessoa disse assim, beleza, vamos fazer. Vamos lá, chama a melhor equipe que ele tiver à disposição e ele vai fazer os estudos necessários até chegar na conclusão assim, ó, assim não dá, assim não dá, assim não dá, é assim. E aí ele chega na conclusão, tá? Isso aí é o que eu escrevo quando eu digo assim, pô, é uma pessoa curiosa, uma pessoa que vai atrás, né, das respostas para as perguntas. O que tira o sono dessa pessoa? O que é que está incomodando essa pessoa? Sabe, assim, o que é que faz com que essa pessoa vá deitar à noite e ela não durma em 5 minutos, ela demora 1 hora para dormir. Ela está pensando em alguma coisa, tá? Tenta descrever sobre o que é isso. De repente, ela é uma pessoa que tem uma frustração de estar trabalhando numa empresa onde ela não é reconhecida. É uma pessoa que tem bastante potencial e sabe que está sendo subutilizada lá no seu ambiente de trabalho. E tem interesse
em empreender, mas tem medo, sabe? Assim, isso aí é uma descrição interessante sobre o que tira o sono dessa pessoa. Coloque isso baseado nas suas clientes, nos seus clientes, independente do que seja. Você pode estar, eu estou falando aqui com donos de restaurantes, eu estou falando aqui com donos de padarias, eu estou falando aqui com donos de lojas de roupa, com donas de lojas de roupas, com profissionais, dentistas, médicos, engenheiros, pessoas que têm interesse em montar seu próprio negócio, ou já têm um negócio pequeno, médio. Então, não importa. O seu cliente padrão. Por exemplo, o seu restaurante. O seu restaurante ele pode ser um restaurante fino, um restaurante português, que tem lá um bacalhau de R$ 300 e uma garrafa de vinho do Porto Dom José que custa sei lá quanto. O seu cliente, de repente, ele não é o mesmo cliente de uma pessoa que tem um açaí na beira da praia, sabe? A pessoa que frequenta esses locais é diferente. Então, essas características marcantes da sua persona. De repente, você olha para o seu cliente e você diz assim, pô, eu acredito que esse cara é um advogado, acredito que ele tem 45 anos, acredito que ele é casado, tem 2 filhos. Eu acredito que o que tira o sono dessa pessoa aí é que ele tá vendo que a empresa dele às vezes está ficando para trás, que ele tem um pouco de dificuldade em em estreitar os laços com seus clientes. E ele vê que ele está perdendo um pouco de concorrência para empresas que já estão mais estabelecidas na internet e tal. Bom, se você tem um restaurante, uma grande sacada, se você identifica esse tipo de gente, é começar a mostrar reuniões de negócios acontecendo no seu restaurante. Você tem um espaço de repente, e mesmo que não tenha, você usar na sua propaganda 2 pessoas com terno assim com a manga arregaçada, né, o camisa, o paletó ali na cadeira, a gravata meio folgada, os pratos ali muito bonitos e bem servidos na mesa, e eles mostrando uma coisa assim num iPad, numa folha de papel, né? Como quem está dizendo assim, isso aqui é um almoço de negócios, sabe? Então, quando você vai falando dessas características da sua persona, quando você vai falando do que tira o sono dessa persona, você vai achar exatamente aqueles pontos que vão chamar a atenção dela na hora que você estiver fazendo um post direcionado para ela, tá? Então vamos lá. Qual é o desejo mais íntimo dessa persona? Que ela vai dormir e acorda pensando nisso. De repente, o cliente é uma dona de uma loja de roupas, uma empresária. E o sonho dela é deixar de ser uma franquia e passar a franquear, criar a sua própria marca, o seu próprio padrão e vender franquias para o Brasil inteiro. E não mais ter só aquela uma loja que é de outra marca, de outra pessoa. E pagar os royalties e pagar todas aquelas taxas, tá? E esse aí é o tipo de desejo mais íntimo dessa pessoa. Essa pessoa vai dormir e acorda pensando em ser uma empresária. Ela vai dormir e acorda pensando em franquear sua loja, em começar a fabricar mais roupas. De repente, 30% das roupas que ela vende, ela fabrica. Os outros 70% ela compra de fábricas e põe sua marca. Tá? Então, de repente, ela quer inverter isso aí, ficar 80-20. Né? E isso é importante a gente colocar aqui também. Tá? Então, imagine o seu público. Trace as características mais marcantes dessa persona, as duas. O que tira o sono da sua persona. Qual o desejo mais íntimo da sua persona. Tá? O que é que faz essa pessoa... o que é que ela vai dormir e acorda pensando nisso. Como o seu produto e serviço vai resolver esse problema ou suprir esse desejo. Sabe? De repente, o seu restaurante, você vê que você tem clientes que são empresários de um prédio comercial que tem do lado do seu restaurante. E você vê, pô, essa galera aqui, o sonho, o desejo mais íntimo deles é estreitar laços com seus clientes e tal. Então eu vou fazer uma ação que vai dar para eles um desconto especial de fidelidade caso eles façam almoços de negócios aqui, caso eles queiram fazer confraternizações de fim de ano aqui, caso eles queiram dar de presente um almoço para um cliente, sabe? Dar assim um cartão para o cara dizer assim, não, ó, você paga aqui R$ 300 nesse cartão e você dá direito ao seu cliente comer aqui de graça, sabe? Até um valor X. Enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, o seu produto pode ser um restaurante, ele tem de fato que ir a fundo na cabeça do cliente para saber o que é que de fato você pode fazer de criativo, de diferente. Porque se está todo mundo fazendo a mesma coisa, está todo mundo fazendo mais ou menos o mesmo
tipo de propaganda, vendendo preço, tá? E você vai ficar igual aos outros. Então, se ao invés de você vender o preço de um prato lá do seu restaurante, que é o mais barato, que ele tem um ambientezinho legal, vende um momento legal na mesa com sua família, tá? Em vez de você vender uma peça de roupa, você vende uma, um acessório que vai impulsionar, que vai dar significado para a identidade de alguém, que vai elevar a moral daquela pessoa, sabe? Em vez de uma peça de roupa por X reais, tá? Então, quando você vai a fundo assim na cabeça do seu cliente, você chega em conclusões, tá? E essas perguntas são só o início. Vamos lá. Qual a faixa de idade da sua pessoa? Ela é uma pessoa de 20 a 35 anos, é o público jovem? Ou é uma pessoa de 35 a 45, público adulto, profissional, com família já estabelecida? Ou é um público 45, 55, 60, um público sênior que já está bastante estabelecido, os filhos já estão saindo de casa? Depende. Tudo isso é diferente. Qual o sexo dessa pessoa? Você vende o produto mais para mulheres ou mais para homens? E aqui eu estou dizendo o seguinte: não importa se você também tem clientes masculinos. Se você tem, sei lá, um salão de beleza que faz unha, tá, 90% das mulheres, 90% das clientes são mulheres. Ah, mas eu tenho 10% de clientes ali que são homens, tá? Mas você tem que focar nos 90%. Os 10% vão continuar indo, não importa, tá? Você tem que focar nos 90%. Em outras palavras, você tem que focar na regra e não na exceção, tá? Qual é a classe social dessa pessoa? Ela é uma pessoa que ganha ali de 1.000 a 2.000? Ela é uma pessoa que ganha de 5 a 10? Ou ela é uma pessoa que ganha mais de 30? Sabe? Isso também pode influenciar, porque você chegar para uma pessoa que ganha mais de 30 e você tentar oferecer saldão da loja aqui, compre 10 cuecas por 10 reais. Essa pessoa não vai se sentir atraída por isso, sabe? Essa pessoa ela vai se sentir atraída assim. Cueca, tem uma cueca exclusiva aqui que custa 100 reais, sabe? Ela vai se sentir atraída por uma cueca. Ela vai se sentir atraída por uma peça de roupa de 700 reais. Ela vai se sentir atraída por uma cueca de 200 reais, de 100 reais, certo? A, a, a tendência é que pessoas com maior renda achem que coisas muito baratas em promoção são de baixa qualidade. Não que isso seja verdade. É por conta disso que tem pessoas que dão 50 mil reais numa bolsa feminina e a mesma bolsa, se ela fosse vendida a 900 reais, a 500 reais, a pessoa não compraria. O comediante Whindersson Nunes, que todo mundo conhece, ele comentou isso num podcast junto com o Primo Rico, comentando que os ingressos para o show dele antigamente eram 150 reais. Ele começou a colocar uma área VIP ali na frente e cobrar 350 reais. Os ingressos de 350 reais foram os primeiros a acabar. E ele percebeu que os de 150 reais demoravam muito mais para vender a mesma quantidade, porque as pessoas gostam de exclusividade, gostam de se sentir. Pô, é por isso que a gente vê gente dizendo assim: pô, eu paguei 10 mil nesse celular. Sendo que era para ser o contrário, é para dizer assim: pô, tu pagou 10 mil nesse celular, eu paguei 7, consegui um preço muito melhor do que o teu. Mas não, o pessoal quer mostrar que pagou muito, né, que está podendo. Então, a classe social da sua persona também diz muito. Porque se você for vender uma coisa com a aparência de ser muito cara, tá? O que eu chamo de expectativa de valor, tá? Se o seu cliente ele tem uma expectativa de valor alta, sei lá, você vai vender uma coisa de 500 reais, essa coisa você consegue passar para o seu cliente que ela custa 900, quando ele for ver que o preço é 500, ele vai ficar impactado pelo preço e vai querer comprar. Do outro lado, você tem um cliente mais de baixa renda, que de repente o cara quer comprar uma coisa que custa 500 reais. Ele vai lá ver, só que ele achava que custava 400. Ele não vai comprar, porque ele acha que está caro, entende? E de repente, se você chegar para ele e dizer assim, isso aqui custava 2 mil e agora custa 500, ele vai ter uma impressão que é mais barato. Então, para pessoas de uma renda um pouco mais baixa, de repente você vende mais preço. E de uma renda mais alta, você vende mais status.